Meu irmão de ouro queria pegar minha casa, e meus pais o apoiaram, pois a namorada dele estava grávida de outro filho. E aí, Reddit, eu nunca pensei que escreveria isso, mas tô no meio de um furacão que destruiu minha família em menos de um mês. Eu tenho 27 anos e, ao contrário do meu irmão mais velho, o Bruno, eu sempre fui o pé no chão. Enquanto ele gastava o dinheiro dos meus pais com festas e carros que não podia manter, eu morava em um quarto minúsculo, comia miojo e trabalhava em 2 empregos para juntar cada centavo. Há 3 anos eu realizei o sonho de comprar minha própria casa. Não é um palácio, mas é uma casa de 3 quartos com um quintal bom em um bairro valorizado. Eu dei uma entrada enorme e financiei o resto. Eu mesmo pintei as paredes, escolhi cada móvel. Aquilo não era apenas tijolo e argamassa. Era a prova física de que eu venci sozinho. Meus pais, na época, disseram que estavam orgulhosos, mas eu sempre senti um tom de pena pelo Bruno, que ainda morava no porão deles com a Jéssica, a namorada dele. Eles diziam: "Poxa, André, você é tão bem-sucedido e o seu irmão ainda tá tentando se encontrar." Eu ignorava. Mal sabia que essa pena se transformaria em um plano contra mim. O início do conflito. O jantar de domingo. Tudo começou em um jantar de domingo, na casa dos meus pais. O clima estava estranhamente festivo. A Jéssica estava com um sorriso de orelha a orelha e o Bruno agia como se tivesse ganhado na loteria. No meio da sobremesa, veio o anúncio: "Estamos grávidos de novo." Ele já tem um filho de 3 anos, que, diga-se de passagem, é sustentado pelos meus pais. Eu parabenizei, claro, mas a atmosfera mudou instantaneamente. Minha mãe segurou minha mão, com os olhos marejados, e disse: "André, filho, agora as coisas mudaram. O Bruno precisa de espaço. A Jéssica precisa de conforto para o novo bebê. Eles não podem mais ficar no nosso porão." Eu concordei, achando que meus pais iam ajudá-los a alugar um apartamento. Mas então, o meu pai soltou a bomba. Nós pensamos muito e decidimos que o mais justo é você passar a sua casa para o seu irmão. Afinal, você é solteiro, ganha bem e pode morar em um apartamento menor. O Bruno tem uma família crescendo e precisa daquela estrutura. É o que uma família de verdade faz. Se sacrifica uns pelos outros. O choque e a negação. Eu achei que era uma piada de mau gosto. Eu ri, mas ninguém mais riu. O Bruno me olhou com uma cara de vítima e disse: "Poxa, cara, pensa nos seus sobrinhos. Você vai ser egoísta a esse ponto? Você nem usa os outros 2 quartos da casa, eles estão lá pegando poeira." A Jéssica acrescentou: "A gente já até viu como vamos decorar o quarto do bebê. Aquela parede azul que você pintou vai ter que sair. Vamos colocar um papel de parede de safari." Eu senti o sangue subir para a cabeça. Eu disse que não, que aquela casa era minha, que eu pagava o financiamento e que não havia a menor possibilidade de eu ceder meu patrimônio só porque o meu irmão não tinha planejamento financeiro. A reação deles foi o que mais me doeu. Minha mãe começou a chorar, dizendo que não criou um filho tão ganancioso. E meu pai disse que se eu não colaborasse por bem, eles encontrariam uma forma de fazer justiça, porque, segundo eles me ajudaram nos estudos. O que é mentira. Eu tive bolsa e FIES. E eu tinha uma dívida moral com a família. Saí daquela casa sob gritos de egoísta e monstro. Eu não sabia que aquele era apenas o começo de uma guerra jurídica e psicológica que estava prestes a explodir. Parte 2 do processo e a inversão de valores depois daquele jantar desastroso. Eu achei que a poeira ia baixar. Pensei, eles estavam emocionados com a gravidez.
logo vão cair na real. Mas eu subestimei o nível de direito que o Bruno sentia sobre a minha vida. Uma semana depois, recebi uma notificação judicial. Meus pais, influenciados pelo Bruno e pela Jéssica, abriram um processo contra mim, alegando ingratidão e tentando anular a partilha de bens de um terreno que meu avô deixou anos atrás, alegando que eu usei recursos da família indevidamente para comprar a minha casa. O argumento deles era surreal, como eles tinham me ajudado com moradia enquanto eu fazia faculdade. Eles alegavam que tinham direito real sobre parte do meu patrimônio atual. Eles queriam que a justiça me obrigasse a vender a casa e dividir o valor com o Bruno, ou que eu simplesmente cedesse o imóvel para ele morar por tempo indeterminado, como forma de compensação. O confronto na sala de audiência, no dia da audiência de conciliação, o clima estava pesado, meus pais nem olhavam na minha cara. O Bruno estava lá, com um terno que claramente era de segunda mão, tentando parecer um pai de família responsável e injustiçado. A advogada deles começou a falar sobre como eu era um filho pródigo que acumulou riquezas enquanto o irmão passava dificuldades. Ela disse, com todas as letras, que a casa era grande demais para um homem solteiro que mal para em casa, e que o bem-estar da criança que ia nascer deveria prevalecer sobre o meu egoísmo patrimonial. Eu tive que ouvir meu pai depor dizendo que eu era frio e que a casa tecnicamente pertencia à família, pois eu só tinha o que tinha graças ao sobrenome. Eles tentaram induzir o juiz a acreditar que eu não precisava da casa, que eu poderia morar em qualquer kitnet e que era meu dever cristão e familiar ceder o espaço para o Bruno cuidar dos filhos. Eles chegaram a sugerir que se eu não desse a casa, eu deveria pagar um aluguel mensal para o Bruno sustentar o novo bebê. O veredito e a quebra definitiva. Eu estava tremendo, mas o meu advogado foi impecável. Apresentamos cada extrato bancário, cada comprovante de pagamento do FIES, cada nota fiscal da reforma da casa. Provamos que nenhum centavo dos meus pais ou do meu irmão entrou naquela construção. O juiz foi curto e grosso. Ele disse que solidariedade familiar não se confunde com obrigação legal de transferência de propriedade privada. Ele extinguiu o processo e ainda deu um sermão nos meus pais sobre a tentativa de usar o sistema judiciário para favorecer um filho em detrimento do outro. Eu venci legalmente, mas quando saímos daquela sala, meu pai parou no corredor, me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer e disse: "Você ganhou as paredes, André, mas hoje você perdeu a sua família. Para nós, você está morto. Espero que a sua casa vazia te faça companhia à noite, seu miserável." O Bruno nem me olhou, apenas saiu abraçado com a Jéssica, que gritou no meio do fórum que o que é meu estaria guardado. Parte 3. O exílio familiar e o bloqueio coletivo após a derrota no tribunal. O silêncio durou apenas 2 dias. Na quarta-feira, descobri que fui removido de todos os grupos de WhatsApp da família. Primos, tios e até parentes distantes que eu não via há anos pararam de me seguir. Meus pais fizeram questão de ligar para cada um deles, contando uma versão distorcida de que eu os processei quando foi o contrário e que eu estava tentando deixar meu sobrinho e um bebê que nem nasceu jogados na rua. Eu me tornei o vilão oficial da família Silva. Ninguém me procurou para ouvir o meu lado. O irmão de ouro, Bruno, foi elevado ao status de Marte. Meus pais começaram a postar fotos com ele o tempo todo, com legendas do tipo: família de verdade é quem fica junto nas dificuldades, não quem escolhe o dinheiro
e o egoísmo, a guerra das indiretas nas redes sociais. Mas o pior veio da Jéssica. Ela sempre foi uma pessoa amarga comigo. Mas agora ela tinha um propósito. Ela começou uma campanha sistemática de difamação nas redes sociais. Ela postava fotos do quarto apertado, onde eles viviam na casa dos meus pais, com a legenda: triste ver um bebê crescendo sem espaço, enquanto outros ostentam mansões vazias. Por puro orgulho. O mundo gira, e o que é de quem é de direito, Deus dará. Ela fazia questão de marcar a localização de lugares próximos à minha casa, dando a entender que estava por ali vigiando. Um dia, ela postou um vídeo chorando, dizendo que a gravidez era de risco e que o estresse causado por pessoas gananciosas da família estava afetando a saúde dela. O meu irmão comentava embaixo: calma, amor, a justiça divina não falha como a dos homens. O castigo dele virá. O incidente do post público, a gota d'água, foi quando a Jéssica postou uma foto da fachada da minha casa, menos a casa pela qual eu dei o sangue para pagar. Ela não borrou o número, nada. Escreveu um texto longo dizendo que aquela casa era para ser o berço dos herdeiros da família, mas que tinha sido sequestrada por um filho ingrato. Comecei a receber mensagens de estranhos no meu Instagram me chamando de monstro, mau filho e egoísta. Amigos da faculdade vieram me perguntar se era verdade que eu estava expulsando meus pais de casa. Outra mentira que eles espalharam. Eu percebi que eles não queriam apenas a casa, eles queriam destruir a minha imagem. Eles queriam que eu me sentisse tão isolado e tão culpado que eu acabasse batendo na porta deles, entregando as chaves, só para ter paz. Mas o que eles não entenderam é que cada indireta, cada mentira e cada postagem da Jéssica só me dava mais certeza de que eu não queria aquelas pessoas perto de mim nunca mais. Eu não respondi a nenhuma indireta. Eu apenas documentava tudo, tirava print de cada postagem difamatória. Eu estava de luto, mas não era um luto por pessoas que morreram. Era o luto por pessoas que ainda estavam vivas, mas que tinham se tornado completos monstros diante dos meus olhos. Eu era o único estranho naquela família, simplesmente porque eu era o único que não aceitava ser explorado. Parte final. O ponto de ruptura, o estresse das redes sociais e a perseguição da Jéssica começaram a afetar meu desempenho no trabalho. Eu não conseguia mais dormir, sempre esperando que alguém aparecesse na minha porta para vandalizar minha casa ou me confrontar fisicamente. Foi quando recebi uma mensagem do meu pai, a primeira em meses, mas não era um pedido de desculpas, era uma ordem. O Bruno precisa de um carro novo para levar o bebê ao médico e nós não temos dinheiro. Como você ganhou o processo da casa, o mínimo que você pode fazer é dar o seu carro para ele. É a sua última chance de ser parte desta família. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não foi tristeza, foi clareza. Eu percebi que, para eles, eu não era um filho ou um irmão. Eu era um caixa eletrônico. Eu era apenas o suporte para o fracasso do Bruno. Se eu não servisse para ser explorado, eu não tinha utilidade. A decisão radical. Limpeza de identidade. Eu tomei 2 decisões drásticas na mesma semana. A primeira foi colocar a casa menos o meu grande troféu à venda. Sim, eu amava aquele lugar, mas ele estava manchado pelas memórias daquela briga e pelos olhos cobiçosos do meu irmão. Eu precisava de um recomeço onde eles não soubessem onde eu morava. Em um condomínio com segurança armada onde nenhum irmão injustiçado ou cunhada grávida pudesse entrar. A segunda decisão
foi a mais difícil, mas a mais necessária. Eu procurei um advogado especializado em direitos da personalidade. Eu não queria mais carregar o sobrenome deles. Aquele sobrenome que meu pai dizia ser a razão do meu sucesso. Agora só me trazia lembranças de traição e processo judicial. Entrei com um pedido de retificação de registro civil para remover o sobrenome paterno e materno, adotando apenas o sobrenome da minha bisavó materna. Uma imigrante que recomeçou a vida do zero sozinha, menos exatamente como eu estava fazendo. O confronto final, o adeus vendi a casa em tempo recorde por um valor excelente. Com o dinheiro, comprei um apartamento em outra cidade, mais moderno e seguro. No dia em que a documentação da troca de sobrenome saiu, eu fiz algo que eles não esperavam. Mandei um envelope para a casa dos meus pais. Dentro não havia chaves, nem dinheiro, nem o documento de um carro. Havia apenas uma cópia da minha nova certidão de nascimento e uma carta curta. Vocês disseram que eu morri para a família porque escolhi o meu esforço em vez da folga do Bruno. Eu aceitei a morte. A partir de hoje, André Silva não existe mais para vocês. Não sou mais filho, não sou mais irmão e não sou mais herdeiro de nada que venha de vocês. O que vocês queriam era o meu sangue, mas eu decidi mudar o meu nome. Boa sorte com o irmão de ouro. Espero que o amor que vocês têm por ele pague as contas, porque de mim vocês não terão nenhum nome na minha lápide. Conclusão: a paz tem um preço hoje. Vivo em uma cidade onde ninguém me conhece. Meu Instagram é privado e eu mudei de número de celular. Soube por um antigo vizinho que o Bruno e a Jéssica tentaram ir à minha antiga casa para conversar, provavelmente pedir dinheiro de novo. E ficaram em choque ao ver que outras pessoas moravam lá e que eu tinha sumido sem deixar rastro. Meus pais tentaram me processar de novo por abandono afetivo, mas o processo nem sequer foi aceito. Eu sinto falta dos pais que eu achei que tinha, mas não sinto falta dos pais que eles provaram ser. Às vezes, o preço da sua paz é o custo de uma família inteira. E honestamente, valeu cada centavo. Eu não sou mais o egoísta da família. Agora, eu sou apenas o André, um homem livre com um novo sobrenome e uma vida que ninguém pode me tirar.